Bem-vindos à minha casa para mais um episódio deste podcast. Hoje tenho aqui o representante de uma casta muito importante, que eu considero muito importante, na vida familiar. Tenho comigo o João Lino, pai de 3 e avô de 2. E está todo contente porque vem já aí o terceiro. Comercial da sua vida, usa a palavra para comunicar como ninguém. Ele é ler, ele é escrever, ele é conversar e não se cansa. Tem um timbre de voz que a todos maravilha porque tem aquele ar de uma criança que não se cansa de aprender. Obrigado por teres vindo e aceitado o meu convite. Obrigado, Rui. Aqui ao nosso podcast que tenta mexer aqui com os alicerces do que é uma coisa para mim, pessoalmente, muito importante, que é esta paisagem que é o lar. Obrigado. Mais uma vez honra-me o convite. Ainda bem. Olha, tu quando soubeste que vinha aí o primeiro neto, alguma coisa mudou no teu coração, ou seja, sentiste mesmo uma coisa, um chamamento, porque irias assumir finalmente uma posição para a qual era uma novidade, não estavas preparado, né? Pensaste nisso, sentiste alguma coisa, recordas-te desse momento? Ou seja, recordo-me da forma como a minha filha e o meu genro nos comunicaram, certo? Eu residia na Suíça, aliás, residíamos na Suíça, mas a minha filha estava em Portugal. Okay. Então, ela organizou a forma de comunicar com uma certa estrutura. Ela pensou em comunicar-nos a nós de uma forma que foi assim surpreendente, mas depois o momento mais marcante foi resolvemos fazer um encontro de família na Suíça com os 2 irmãos, ela e o meu genro, e ela resolve comunicar aos irmãos através de uma caixa de chocolate, ou seja, com uma informação de chocolate em cada uma delas. Então, o deslumbramento foi total e absoluto. Nós já tínhamos essa informação, mas a informação só se tornou oficial nesse evento, ou seja, em que todos estávamos juntos e os irmãos abrem um pacote de chocolate e dentro do pacote de chocolate estava a dizer que iam ser tios. E foi de tal maneira transcendente que houve emoção. Não foi só emoção do avô e da avó, emoção dos tios, porque aquilo foi como se fosse uma dádiva familiar para todos, ou seja, como se a personagem que ia entrar, que já te digo depois também o nome, fosse uma luz para aquela família. Mas tu achas que a forma como se comemora os momentos engrandece, de certa forma, também a memória desse momento, no futuro até, porque não tem mal nenhum, mas comunicar, olha, vão lá jantar a casa e comunicam, olha, vai ser avô. Este é um tom, não tem mal nenhum, mas depois sentir que tu deixaste um legado na tua filha em que quis fazer uma festa à volta de uma simples, entre aspas, uma simples comunicação. Isso também é giro, porque de certa forma é provar que se dá valor aos momentos especiais, não é? É conseguir detectar os momentos especiais. Sim. É engraçado. Há aqui uma história. Eu quis ser pai muito cedo, ou seja, para mim era importante a questão da paternidade, não é? E expliquei aos meus filhos que imaginava-me a ser avô cedo. Também cedo. Não é? Então, a continuação, ou seja, o legado, o facto de saber que uma nova criatura
vai levar memórias nossas e vai nos perpetuar. Ou seja, é um sentimento egoísta, mas também é um sentimento doce, que é eu vou transmitir alguma coisa, eu vou passar alguma coisa, eu vou... E ver isso que passa depois no crescimento deles, não é? Então, ou seja, a minha primeira neta chama-se Luz e foi literalmente uma luz. E eu vou-te explicar uma coisa. Não é só a comunicação que foi diferente no caso da Luz. É como nós estávamos na Suíça, quando ela nasce no início de janeiro, nós fizemos a questão de vir a Portugal e ela nasce com etrícia, nasce no Hospital de Santa Maria e nós estávamos limitados de a ver. Aquilo bateu fundo cá, porque eu disse assim, pá, eu tenho que a ver, eu tenho que estar, eu tenho que pegar nela, e portanto não podia, era tudo muito restrito, pois. Havia ali, não era incubadora, mas era como se ela não pudesse ser, não houvesse aquela interação, porque a interação não é só a palavra, é o toque, é o afeto, é aquela... E pegar e tal. Não podia acontecer nada disso, e depois eram limitadas as entradas, portanto aquilo trabalhou em mim e disse assim, eu tenho que voltar para Portugal. Eu não posso ficar tão longe. Não posso ficar muito longe da Luz. Eu tenho que vir. Então, o ser avô, eu costumava dizer na brincadeira que eu nasci para ser avô. Quer dizer, eu não tinha muito jeito para ser pai. Mas então, escuso de gastar uma pergunta contigo, que é, e sentiste que era natural, te ia ser fácil, ou seja, não havia aquelas dúvidas, às vezes preocupamos-nos, não é, em fazer bem, não é? E então nascem aquelas dúvidas aqui atrás na cabeça, que é as dúvidas de, pá, estarei à altura, já passaram muito tempo desde os meus filhos, quando nasceram, estarei à altura, e depois estarei à altura é de me comportar, ou seja, de deixar que o meu lugar seja um lugar de liberdade e folga, e por querer muito ser avô, se calhar que me vou impor aqui e ali, depois vão lidar mal com isso, principalmente a tua filha e o teu genro. Isso não te passou pela cabeça? Não, talvez por uma certa ignorância, eu nunca tive a consciência de dizer eu não estou à altura. Ou seja, para mim é como se nadasse, não é? Mesmo que fosse para fora de pé, vamos embora, vamos assumir isto. Então, o que acontece é que o nascimento da Luz fez-me uma pressão imensa. Ou seja, eu comecei a sentir que eu tinha que voltar. Ou seja, eu tinha que regressar a casa. Ou seja, a sensação de que o sangue chama a terra e a terra chama o sangue, e portanto eu não imaginava estar a 18 horas de distância, eu não imaginava não poder ver, não imaginava não poder acompanhar. É? Tudo isso. Agora começou a andar. Exatamente. E eu não estava lá. Isso. Curiosamente, a minha filha tirou o curso de Fotografia e Cultura Visual do IAD e ela apanha a primeira vez que a Luz anda. Que foi um vídeo. Ou seja, ela estava assim, ou seja, ela ficou completamente. Por acaso temos esse primeiro passo. Mas então, quando eu regresso. Ou seja, conseguiste mudar de vida. Consegui mudar de vida. Ajeitar. Ou seja, regresso no início de junho, portanto, ela está sensivelmente a caminho do 6º mês. E de facto foi. Ou seja, eu vi... O passar a estar muito presente, não é? Eu vi-me, por exemplo, a minha filha e o meu genro foram para as Santos Populares, só sair um bocadinho. Eu fiquei com ela em junho e aquilo para mim foi ou seja, eu nem sei explicar, eu já nem saí de lá, ou seja, eu fiquei... Estou-te a ver, João, não é? Fechaste a porta, trancaste a porta, eles nunca mais tranquei, entraram naquele dia e começaste a mandar mensagens, fiquem, deixem estar. Assim, então, chorou, não chorou, que isso não interessa nada, quer dizer, o que isso interessa, Portanto, a dinâmica de proximidade foi delicioso. Também é assim, a minha primeira foi uma filha, não é? E, portanto, a neta... certo, masculino, feminino. Certo. Depois a questão de ela se chamar Luz como a minha sogra. A minha sogra foi uma pessoa marcante para os meus filhos, no sentido da vozona, não é? Sim. E, portanto, a bisneta, neste caso... Tu viste ali uma decisão. Um legado, uma decisão. Não é?
que honrou. Exatamente. E eu tenho uma ligação bastante importante ao nome e ao caráter, não é? E de facto a miúda entra como uma luz incrível na família. Então, os tios completamente babados, os meus compadres completamente babados, portanto, a miúda não chegou como princesa, chegou como rainha, chegou assim um bocadinho com toda esta A carga toda. É. O que é interessante no processo agora que me estás a ajudar a recordar do ser avô, eu pensei assim, pronto, eu estou em proximidade, eles vivem nesta altura em Benfica, era perto em termos de deslocação, e portanto eu vou estar proximidade quando me apetece, vou estar presente. E eles resolvem fazer uma mudança para fortíssima na vida, passam a viver numa autocaravana. Eles fazem uma decisão de viver numa autocaravana. Pois é. Então, eu vinha para estar próximo da neta. Isso é loucura, é loucura. Para estar próximo da neta e a neta começa a andar pelo país. Eu tinha que ter um GPS. Porque eles tinham projetos de trabalhar em voluntariado em organizações. Mas eu já te vou contar uma cena gira. Portanto, eles 2019 é pré-Covid, não te esqueças disto. É verdade. E portanto, eles vão para a autocaravana ainda antes do Covid, certo? Okay. Então, entram nessa dinâmica, curiosamente, vão para projetos de voluntariado, saem e tal, sempre que regressam à zona de Lisboa, eram momentos prazerosos, e quando vem a altura do Covid, eles têm que ficar numa zona, até uma legislação que as autocaravanas não podem estar, e tal, não sei o quê, pronto. O que é que acontece? Eles, ficaram presos em Carcavelos, onde eu residia. Que bom. Portanto, o que é que isto queria dizer? Queria dizer que a neta, de vez em quando, estava em casa, eles de vez em quando tinham a roupa para lavar, vinham à minha casa, às vezes precisavam de um espaço. Tu tiveste muita sorte. Aí nessa etapa foi fantástico, porque eu tinha a viver comigo os filhotes, a minha esposa ainda estava na Suíça, e portanto eu tinha a casa cheia entre filhos, quer dizer, a única que sofria com este processo todo era a minha mulher, que não estava ao pé. Mas pronto, também foi um foco para ela voltar da Suíça para cá. Mas então aquilo era muito festivo. E portanto há imensas histórias para te contar, coisas que eu fiz tudo acontece à luz, sim, tu estás a assistir. Isso. Eu vou-te contar uma história de particularidade para te dizer erros de avô, certo? A minha relação com os avós foi muito de afetos. Com os teus avós? Com os meus avós. Ok. E muito associado sempre à gastronomia. Okay. Ou seja, tinham uma avó que me contava histórias para me cortar cabelo, e portanto as histórias para mim foi importante. Para tu deixares que ela cortasse o cabelo. E tinha outra avó que me enchia de doces e de lanches de carne assada e tortas ao deitar e pronto. A lógica dos afetos era a lógica gastronómica. Então, quando uma vez estou com a luz, ela já ingeria sólidos e tal, eu dou-lhe o primeiro chocolate, certo? Um pecado incrível ao nível dos pais atuais, porque o chocolate tem uma dimensão de açúcar, habitua o palato para um sem número de coisas e tal. E pensei, ela vai comer sôfrega e eu não vou ficar com prova de crime nenhum, certo? Certo. O que acontece é que ela começa a saborear como se fosse gourmand. Ou seja, ela e a peça de chocolate... Isto é tão bom. Moral da história, eu ouço a minha filha a chegar, a meter a chave à porta. E tu engole, luz, come, engole. Então chega no preciso momento em que ela ainda está a dar os últimos toques e ela lamber os dedos. Tudo castanho. E ela diz assim, pai, deste um chocolate à luz. E eu disse, confesso, dei. Então, o que é que a minha filha, não te posso deixar a neta sozinha, pronto, aquele como estigma, não é? Mas o prazer que eu vi ela a deliciar-se com o chocolate. Experimentar uma coisa nova, não é? E ver aquele... ou seja, o deleite com que isso estava a ser. Sabes que eu acho que essa é a viagem que os bebés, depois crianças e depois vem por ali fora, as fases todas que eles têm, a boleia que nós apanhamos do que eles estão a sentir e a exteriorizar. Yes. É uma boleia indescritível, quer dizer,
não sei se te aconteceu contigo, mas da primeira filha nós registramos este mundo e o outro, e depois daquilo vai, não é? Sim. À terceira eu era de longe a longe tirava uma foto. Isso é verdade, E no tenho campo das pena, fotografias. Isso é verdade, e no tenho campo das pena. fotografias. Mas é o que é, também fica aqui tudo, não é? E aqui no coração. Mas a viagem que eles nos proporcionam, de relembrar o que foi connosco, coisas que aquele uau perante a vida, né? Perante as coisas novas, esse isto porque, obviamente, este podcast nós queremos que tenham muitos filhos, e por isso eu paro sempre aqui nesta parte que é uma boleia espetacular, tenham muitos filhos. Mas diz-me uma coisa, nós aqui costumamos dizer uma coisa muito forte, porque até corresponde a uma certa investigação e uma investigação comprovada, que é somos paisagem uns dos outros e a paisagem principal que consideramos é o lar. É aqui que oferecemos uma paisagem melhor ou pior, ou mais estressada, ou mais momentos, mas, grosso modo, é aqui nesta bolha que eles vão dar os primeiros passos de afirmação de personalidade, de construção do seu coraçãozinho, e esta realmente, para nós, é a paisagem mais impactante na vida deles. Depois têm lá fora também, obviamente, mas se reparares, é para aqui, é daqui que eles, da casa, do lar que eles saem, é para lá que eles voltam num ritmo diário. As escolas vão mudando, as práticas desportivas, os colegas daqui, os colegas de lá. E este é aquele ninho para onde eles voltam sempre. E então interessa-me sempre muito o que é que no lar, e eu sou sempre apologista de lares com abertura, ou seja, lares que se visitem uns aos outros, lares que tenham visitas e que nessas visitas lá vem mais uma paisagem diferente e que essa paisagem às vezes tem que ser explicada quando as coisas não correm muito bem. Tu sentes que os avós fazem parte desta paisagem principal, neste caso o lar da tua filha, fazem parte desta paisagem principal numa constância, apesar de, obviamente, vocês não viverem com eles. Certo. Assim, para te responder essa questão, eu tenho que voltar um bocadinho à minha relação com os meus avós. Ok. Eu estive a viver com os meus avós. Pois, isso é muito diferente. Eu vivi com os meus avós paternos, certo? E um período em África vivi com os meus avós maternos. E, portanto, o tipo de relação que foi estabelecido com cada um deles é um nível completamente diferente da minha relação hoje com os meus netos. Mais profunda, mais enraizada. Sim, muito mais... Orgânica, não é? E confidencial, mais cúmplice, mais... há coisas que os pais não sabem. Quem me dera. Que os pais não sabem. É algo nosso. Claro, claro. Portanto, e isso faz parte do próprio desenvolvimento de dizer, eu tenho vários mundos. Tenho um mundo dos meus pais, que tem um sem número de normas e um sem número de protocolo. Que tu trouxeste contigo. Mas depois tenho onde eu posso ser eu e estou sempre bem amado, não há condições. Não é? Então, esse exercício nos tempos hoje em dia não são iguais. Okay. Ou seja, nós estamos contingentados em tempo, tem que ser muito intenso porque é pouco tempo, apesar dos avós dizerem que há dois tempos muito felizes com os netos, que é quando eles chegam e quando eles partem. Mas a dinâmica é de usufruir e de ter o máximo de intensidade do tempo. Claro. O que é que isso gera? É que isso altera as normas e as condutas e os protocolos que os pais estão habituados a dar aos filhos. Então, o ser disruptivo por parte de um avô cria alguns embaraços nos pais. Não é? Então, eu tenho que ser muito mais cauteloso
com os meus netos do que eram os meus avós comigo. Claro. Os meus avós Claro. assumiam-se e os meus pais... Sim, mas tu aqui, mesmo neste contexto que estás a dizer, e muito bem, porque de facto fomos para aí a vida, não é? Eu já não tive isso com os meus avós, Certo. porque eram do Norte e os meus pais é que migraram Certo. para a grande cidade. Mas tu tens duas oportunidades, uma quando vais visitá-los e outra quando eles te visitam em tua casa, né? Duas oportunidades. Pronto, e são diferentes, no entanto a relação continua, é entre vocês, Isso. entre os avós e os netos. Isso. E às vezes sem os pais presentes, outras vezes com os pais presentes. Isso. E que são dinâmicas diferentes. Dinâmicas também diferentes. Porque Verdade, os miúdos parece mas que mas há que aproveitar. Isso. Os miúdos têm um grau de respeito aos avós diferente quando os pais estão e quando não estão, certo? Há uma outra dinâmica. Eu acho que eles eu estou a falar do meu caso e dos meus netos. Claro. Eles com os pais esticam um bocadinho mais os limites, ou seja, como se estivessem em lógica desafiadora. Eu tenho aqui um ambiente que me pode proteger, não é? Eu vou desafiar os pais. E os pais sentem como se fossem os avós geradores desse desconforto. Estou a perceber, Mas são eles que esticam. Digo assim, eu tenho aqui um advogado de defesa, deixa-me esticar aqui a corda. Olha, mas em tua defesa, Certo? se pode dizer, em tua defesa, para sossegar o coraçãozinho da avó, fala-se muito, as investigações têm andado muito aqui à volta disto, que os pais se estressam porque não têm tempo para os filhos, tempo de qualidade, e estressa-se aqui muito. No entanto, depois vêm os investigadores dizer assim, mas isto basta 20 minutos, 30 por dia de qualidade, ou seja, de atenção, Exclusiva. de estar ali. E eles já estão bem, porque eles também não querem muito dos pais, nem querem muito, querem também criar o seu próprio mundo, às vezes o mundo entre irmãos, certo. Querem também essa liberdade, mesmo dentro do lar, agora estamos a falar mesmo dentro do lar. E se calhar tira-te aqui para um confortozinho que é, está bem, mas eu quando vejo os meus netos, seja 3 vezes por semana, seja o que for que esteja a acontecer, eu consigo entregar essa meia hora. Sim. E se calhar estou acima de muitos pais que não conseguem, ou ainda não estão despertos para essa situação. Eu sim, totalmente correto a tua observação. É só para te dizer que nos diálogos que tenho com a minha filha, que é talvez a pessoa que me desafia mais no sentido de pensar avô, o que é ser avô, a minha filha desafia-me no sentido, pai, não poderias fazer diferente ou coisa parecida. O que eu lhe explico muitas das vezes é que as memórias que eu tenho mais da ligação, assim como ela, são com os avós em que não havia normas rígidas e protocolos. Ou seja, as memórias do afeto e as memórias que se perpetuam são daqueles avós que nos toleravam e nos deixavam e abriam mão do controle. Claro. Eu tive 2 tipos de avós. Sim, desculpa, é só para eu não me esquecer. Sim, não há problema. Esta idade, mas é só para não me esquecer, porque tem mesmo a ver com isso. Muitas das vezes nós entramos muito na educação formal e esquecemos que estamos sempre a educar. E pelo exemplo, ainda por cima. Lá está, a sermos a tal paisagem. E quando os nossos avós nos deixavam essas liberdades, o que estava a acontecer por trás no nosso ser era, eles confiam em mim. E não há coisa melhor do que confiarem em nós. Está correto. Não é? Está correto. Mas continua. Não, mas então as memórias tanto dela em relação aos avós, como da minha parte em relação aos meus avós, as memórias mais doces eram onde eu me sentia em casa, eu me sentia no lar, ou seja, que eu não tinha regras e obrigações e deveres e as responsabilidades. A outra avó gostava muito, contava-me histórias, era alguém que me foi importante na minha própria construção de caráter, mas onde eu me sentia em casa e as grandes memórias era a avó Nana. A avó Nina era as regras. Então, as memórias... Tiveste sorte. Sim. Tiveste as duas coisas. As duas coisas, de facto. Isso sou um privilegiado. Portanto, quando te explico assim, quais são as memórias melhores que tu tens? É com a avó Luz. Porquê? Porque não era tantas regras, não era tantos protocolos, não é? E isso, portanto, os afetos vêm um bocadinho por isso, onde eu posso ser o que sou.
e não aquilo que esperam que seja. Claro. Não é? Portanto, eu vou-te dar um exemplo, porque eu falei da Luz, agora tenho que falar do Jaime, que é um personagem, o segundo, que nasceu, foi concebido dentro de uma autocaravana e nasceu ainda em autocaravana. Portanto, agora é que eles já residem num espaço que eles até acharam tão grande que na primeira fase queriam dormir no mesmo quarto porque achavam que aquilo era muito Está grande. a parecer errado. Estamos muito afastados. Exatamente. Mas o Jaime, estou a imaginar uma cena na sala em Carcavelos, que a minha neta faz uma birra, já não sei qual foi o tema, uma birra. E Nem ela sabe também. Não, também não. Nem os pais, nada. E a minha filha e o genro é de falar e de explicar. Estamos a falar de ou seja, o Jaime já existia, eles têm basicamente 2 anos de diferença, portanto estamos a falar ainda no primeiro ano do Jaime, ela estaria com 3 anos a Luz e portanto ela está a fazer uma birra e os pais tendam não a exercer a autoridade de uma forma física, ou seja, de uma nalgada, uma coisa parecida, e falam com ela, explicam-lhe e tal, e ela continua a fazer a birra. E eu percebo que aquilo está no impasse, ela vai continuar a fazer a birra, eles vão tentar dialogar, e não vamos a lado nenhum. Então eu tiro-me para o chão e faço uma birra. Uma imitação da birra dela, mas com gestos. Cada vez que ela parava, eu parava também. Okay. E ela voltava outra vez a birra e eu continuava. E cada vez que parava, fazia um guincho, assim, mais esquisito. E o outro, mais pequeno, olhava para mim, olhava para a irmã... Está tudo louco. Disse assim, pá, aqui qualquer coisa que eu não estou a apanhar. Que eu não estou a apanhar. Mas então, a minha mais velha, a ver aquele despautério do avô, desata a rir-se. Mas a rir, perdida. E toda a família desmancha-se a rir. E o meu genro diz assim, e o Oscar vai para... Então... Uma situação que era constrangedora, que eu dizia assim, pá... Mas isso é porque tu tens a capacidade de brincar contigo próprio. Sim, também. E também de te rires das tuas coisas. Pá, não vou pôr aqui com autoridade dizer assim, eu de aceitares ir para uma posição então, vulnerável até, não é? Isso. Porque a tua filha tudo bem, mas o teu genro deve ter dito assim, onde é que eu vim parar? Mas pronto, ele já sabe do que é que eu sou capaz de alguma forma. Mas foi o suficiente para desbloquear uma situação constrangedora, que é como é que eu exerço a autoridade? Como é que eu altero um comportamento que não está, por assim dizer, respaldado em legitimidade? Ou seja, a miúda não tinha razão para a birra. A birra surgiu, não que ela tivesse fome, ou que estivesse suja, ou que o irmão lhe tivesse tirado nada. O irmão era pachado de alma, portanto não havia nada. Ou porque ela achou que estava contrariado, a atenção não estava para ela. O que fosse. Ela resolveu mostrar que tinha pulmões e que tinha garra. E, portanto, o momento passou a ser um momento cómico, um momento constrangedor. É claro que isto é uma lógica disruptiva, ou seja, é dizer assim... Pá, e funciona muitas vezes, eu tenho que descer ao nível da comunicação, ao nível deles, eu tenho que chegar lá. E, portanto, isso só é possível com um avô. Claro, ou seja, eu se fosse pai, eu perdia o respeito da criança e assim, pá, este não tem autoridade para me exercer o que é que seja, não é? Portanto, esta dinâmica de contar que a influência que nós vamos deixando, o legado. Sabes, há um filme que eu vi com eles todos, que me marcou bastante e até me emocionei, que não sou muito dado a isso, que se chama o filme Coco. E é basicamente passado no México, Dia dos Mortos, Noite dos Mortos. E em que basicamente diz que a pessoa só morre quando morre na memória dos vivos. Exato. E eu estou a ver com os catrais, que eles não percebem a cultura, mas é um projeto de família, estamos a ver todos. E eu vi-me nos netos, ou seja, como é que eu me perpetuo neles? Como é que eles vão ficar com uma pegada a dizer assim, pá, o avô Joca, porque o nome artístico da família é Joca. Então, como é que o avô Joca vai ficar implantado na alma, não é? Como é que eu assim que ouço Luz, Jaime, aquilo parece que o coração abre, parece que se torna mais amplo. Será que eles cada vez... chega o Mas isso atormenta a possibilidade de te esquecerem? Não. Porque depois há aqui outra forma de encarar isto, que é há este contágio geracional que vem de trás e a avó Luz está também presente neles.
Curiosamente, o Jaime tem o nome do pai da avó Luz. Portanto, estás a ver, há aqui coincidências e não foi intencional. Aí já foi por coincidência. Mas tu já vais vendo alguns traços nos netos, alguns traços, alguns piquinhos daquilo que tu estás a deixar já? Ou ainda achas que é cedo? Eu vou te dizer assim. Por exemplo, ela está a ter uma atitude ou reagir perante um desafio que ela está a ter. Sim. E está a encarar esse desafio e a reagir de uma maneira que é tão típica tua. Sim. Eu vou dizer. Isto é uma forma de contágio geracional, de pegada geracional, como eu costumo dizer. É que eu não te sei dizer se é por influência, se é por genética. Eu explico o que é que quero dizer. Há traços que nós... as crianças são esponjas autênticas, não é? Mas há coisas que são por exemplos ou por vivências ou por... Mas há características que têm... tu dizes assim, espera lá, isto é uma característica... Ou seja, se eu vejo o Jaime chegar e cumprimentar toda a gente e estabelecer ali relações públicas, eu estou a ver ali a família Lino retratada, não é? Portanto, digo assim, este tipo, utilizando, desculpa a expressão, este caga-taques já sabe tudo, não é? Portanto, se ela se sente mais vedeta ou mais a necessitar de atenção, porque é de palco, é bicho de palco, de onde é que vem, qual é a característica, não é? Portanto, basicamente o que acontece aqui é os elementos que nós percebemos que são passados, ou seja, que são transmitidos, tu apercebes-te do valor que eles dão. Ou da atividade da raquete, ou de jogar com uma bola, ou de brincar com um jogo. Lembro-me com a Luz, o pai desafiou bastante a saber logo as letras, a saber logo os números. Então, oferecemos um loto e aquilo é o prazer dela olhar para o número e de dizer o número. Portanto, há ali coisas que nós entendemos que há uma transmissão de valores. Mas há outras que são genéticas, que nós nos vemos neles. Claro. Ou seja, eu, por exemplo, eu sei que o tema são os avós, mas eu vejo coisas nos meus filhos que eu digo assim, pá, apesar de eu não gostar desta característica é minha. O contágio geracional é para o bem e para o mal. Isso. Apesar de eu gostar muito desta característica, ele está ali, portanto, eu revejo nisso. Portanto, quando eu te falo do legado da memória de ser perpetuado, ou seja, tem a ver um bocadinho com a lógica de sabermos da nossa finitude, claro, e a nossa continuidade está naqueles pecarros que estão a desenvolver. Mas toda a gente fala que até à quinta geração está lá coisas nossas. Pensa, olha, portanto, descansa em paz. Mas também com a lógica dos valores, da memória, das coisas que lhe deram prazer, claro, das coisas que os marcaram. O meu mais novo, quer dizer, vem um terceiro, mas pronto, o que será o do meio, ele veio para um skatepark, ele todo equipado e tal, porque ele gosta de skate e tal, e portanto, ele para ganhar balança, eu ia a correr com ele e ele lá ia e tal. Então, a memória dele chegar com a calça toda molhada porque passou numa poça de água, com o avô, e a felicidade de ver... São vossas, essas memórias. Sim, são vossas. Então isso é um prazer dos antigos, não é? Claro, portanto, que sim. Claro eu fiz parte daquela bagunça, não é? Mas quando eu penso em crianças adotadas, em tenra idade, certo, e com o passar do tempo vemos expressões iguais aos pais que não são biológicos. Isso. Eu tendo a pensar que, de facto, é pai quem educa, é avô quem educa, é avô quem está presente, certo, está com eles. Esse sim é o verdadeiro, é o verdadeiro potencial de deixar o seu legado. Nós conhecemos histórias, todos conhecemos amigos, histórias, às vezes da família para cima, de personagens que se comportaram mal, se ausentaram durante décadas. É correto. E, por exemplo, nós tivemos em Portugal, claramente, década de 70 e 80, muita imigração. Normalmente quem imigrava era o pai. E andava lá fora a lutar pela vida. Esta expressão sim. Marca gerações. Sim. E, de facto,
esta frase, para quem migrou, era o serenar do coração, que é: eu estou cá fora a lutar pela vida. Estou a tentar ter uma vida melhor para os meus. Isso. Mas o custo da ausência foi enorme. Sim, sim. Foi enorme. Nós tivemos gerações, da minha geração, inclusive, tivemos gerações de pessoas. O meu pai teve emigrado 1 ano no Luxemburgo, não foi grande coisa, porque ele não aguentava, estava longe da família, então, ainda bem. Mas eu tinha amigos de rua que tinham os pais longe, estamos a falar de, eu lembro-me de um que andava no Irão, nos petróleos. Pá, naquela altura, Irão não se vinha, Não, uma vez por mês. Não, é do outro lado do mundo. Naquela altura é do outro lado do mundo. Ia à casa mundo. uma vez por vez, vinha-se uma vez por ano. E eu lembro-me dos meus amigos, de jogar à bola, meus amigos, e lembro-me dessas mágoas, porque essas mágoas eles até podiam não as comunicar para a família, porque também tinham a noção do peso que isso trazia. Mas entre nós, rapazolas, a conversar de vez em quando, e havia, de certa forma, alguns assuntos. Por exemplo, eu não podia comemorar muito o dia do pai. Ok, já percebi. Eu não podia comemorar muito. Sim, porque agredia. Este sábado à noite fui ver o filme do Trinitá e do Bud Spencer, Certo. que era só porrada com o meu pai, que também gosta. A minha mãe não gosta muito, mas o meu pai gosta, ele lá ia comigo. Eu notava que não podia comemorar muito, porque aquilo deixava ali uma marca. Por isso essas ausências, e felizes dos que podem estar presentes, porque de facto levam com eles e deixam nos outros coisas que não se repetem, inestimáveis, de valor inestimável. E eu não sou avô ainda. Sim. Mas já estou em idade de o ser, mas porque a minha mais velha tem 27 anos, vai chegar, quando chegar chegou, mas estou a pensar também um bocadinho nisso, que é lembrar-me que o simples facto de estar presente é o amor suficiente para eles e também para nós, mas para eles que nos olham às vezes com muita admiração, não é? Há tantas histórias dos netos, seja a idade que for, estão em casa, lá nas vidinhas deles normalíssimas, que já conhecem e reconhecem de cor e salteado, e depois chegam os avós pela porta adentro e aquilo tudo se incendeia de luz, não é? Isso deve ser uma coisa que tu já experimentaste muitas vezes. Vou-te contar uma história também muito interessante, que é uma ida à praia com eles, certo? O desafio de ir com os avós à praia. Okay. Porque associado ao ir com os avós à praia, há não só o jogar raquetes, o fazer o castelo, o ir para dentro da água, porque eles gostam de ir... Às vezes com uma paciência adicional, não é? Não, mas gostam de ir para a água. Põe o mais novo que precisava de colete e a mais velha que com as braçadeiras e tal, e estamos os três na boa. A minha esposa, que tem a água fria, não é assim muito, mas nós os três, uma boa dinâmica. Então chegámos à praia ainda não na temporada alta. Okay. Estamos ali, inícios de junho. Pré-época. Inícios de junho, certo. E eles têm uma ideia de que quando vão com os avós à praia, há uma bola de Berlim que vai acontecer, certo? Sabe tão bem. Só o dia que sabe bem também. E no início da época balnear não há bolas de Berlim. Mas o mais novo diz assim, não, tem que haver, eu venho à praia com o meu avô, tem que haver bolas de Berlim. Isto não fica completo, não é? Não, isto não, há aqui uma experiência total que não está. Então o que é que eu fiz? Pego nos dois e assim, vamos à procura do homem das bolas de Berlim. Então fizemos um trajeto, nós estamos a falar da praia, eu acho que era na meia praia ou algo ali na zona de Lagos, e na meia praia, como sabes, é uma praia grandíssima e tal. Então eu disse assim, vamos continuar a andar à procura do homem da bola. Em busca da bola perdida. E eu já me dizia assim, pai, avô, não há um homem das bolas. Não, nós vamos continuar à procura. E então nós caminhamos bastante tempo, os três, com uma expectativa de encontrar um homem das bolas de Berlim. Então, os diálogos que nós fomos fazendo eram associados com a expectativa de poder chegar à bola de Berlim.
eu vou comer a bola de Berlim, assim, assado e tal. Moral da história, nós quando saímos da praia fomos à procura de uma pastelaria para a bola de Berlim, porque não havia bola de Berlim na praia. Tinha que ser. Mas o exercício de caminharmos os três e falarmos sobre as sensações e as emoções que a bola de Berlim estava a gerar por antecipação, eu vou-te dizer por princípio, o David Hume, que é um filósofo da área do empirismo, dos sentidos, eu acho que a realidade está muito associada também ao que nós sentimos, ao que experimentamos. Sim. A memória fica com É aquilo o tudo. que experimentamos, não é? Então eu já o estava a ver um bocadinho como aquele personagem do Ratatouille, em que vê as memórias todas palativas do início da formação, o crítico da gastronomia. E portanto o Jaime e a Luz iam-me explicando os sabores e aquilo, com um homem que não existia na praia naquela altura. Aliás, dos três, o único que achava que aquilo não ia acontecer eras tu, né? Que tinha capacidade. Tinha capacidade. Os outros estavam convencidos que ia encontrar o homem da coisa. Portanto, é uma dinâmica de história para te dizer o seguinte: a nossa chegada traz um património de experiências que diz assim: eu com o avô vou fazer isto. Eu com o avô vou. Então, isso é como se fosse desculpa o anglicismo, um statement, não é? Eu sei que esta é uma forma de afirmação do avô, que o avô vai acontecer. Claro. Então, esta realidade por exemplo, eu lembro-me de um momento em que, aí sim, na praia de Carcavelos, a minha esposa estava preocupada, disse assim: como é que vamos entreter os catraios 2 horas? 2 horas na praia, certo? Porque nós não tínhamos na altura os brinquedos para acompanhar, nem sabíamos a dinâmica deles e tal. Eu com o Jaime tive 2 horas a jogar a bola. 2 horas. E ele mandava a bola, eu mandava a bola. E ele estava deliciado. Com a mais velha, a avó levou a água, ela chapinhou, andou, correu para a frente e para trás e tal, até que pediu lá um gelado, uma atividade. Então as duas foram comprar o gelado e tal. Mas o tempo esvaiu-se num Foi tempo. bastante. Porque eles descobriram... Ou seja, estava com o avô, estava com a avó... Estavam em uníssono, não é? Estavam a adorar. Ou seja, não havia a questão do tempo. Claro, como é que vamos entretê-los? Não, eles estavam a entretê-los. Eles até têm uma relação com o tempo engraçada. Olha, vamos entalar os teus filhos e vais-me aqui dizer qual é o teu desejo. Quantos netos é que tu desejas? É assim, eu gostava de ter muitos netos. Aliás, uma das pressões grandes que eu tenho com os rapazes é dizer assim: pá, não me vão deixar só com netos da filha, pá, espero que vocês me deem netos também. O do meio acho que vai a jogo, o mais novo tenho dúvidas, é já uma outra geração, é uma outra dinâmica, mas da Débora, para aquilo que vejo, são 3 netos já, não sei se eles depois ambicionam mais, mas ao João também vejo com família numerosa. Com o Guilherme não me parece. O Guilherme já me começa a preparar. Pai, se eu não tiver filhos, o que é que tu achas? E tal, este tipo de perguntas. Se calhar apaixona-se e depois surpreende. Mas também entendo o seguinte. O Gui é um personagem que é o meu mais novo, ou seja, tenho a Débora de 33, sim, o João Maria de 29 e o Gui de 21. O Gui é um personagem, quando chegou, foi uma surpresa absoluta, ou seja, não estávamos nada à espera, foi até caótica a chegada dele, ou seja, na nossa organização mental, implicou obras em casa, foi o caos absoluto. Eu chamava-lhe o Stitch. O Stitch é aquele que chega vindo do nada, mas pronto, na nossa família ninguém é deixado para trás. E então as histórias que eu tenho com ele são rocambolescas e eu tomava nota de todas as histórias, porque eram coisas para guardar no coração. Eu disse, eu depois vou-me esquecer. Vou-me esquecer, é melhor apontar. Portanto, eu não lhe tirei fotos, mas não tomava nota. Então, o Gui é muito orientado à sobrevivência sempre, não é? E eu acho que ele ainda não deu o passo na maturidade para dizer assim, eu vou ser responsável por... Também 21 anos, sim. Não, responsável por. Porque na paternidade há uma lógica de... É verdade. De assumir uma responsabilidade, ou seja, eu sou provedor. São 2, não é?
Mas em termos masculinos, Sim. há aqui há um clique aqui, muito, sem entrar em sexismos, nem Claro, nada. claro. É uma dinâmica de, a partir do momento em que eu tenho cabeça para ter um catraio, eu tenho que ter uma certa responsabilidade. E eu acho que a geração do Gui tem ali um síndrome de Peter Pan, de não querer ser adulto, de não querer ser... então esta é a dinâmica. Mas para te dar um exemplo do Gui, apesar do tema ser os avós, para tu perceberes a lógica de paternidade, nós levávamos o Gui para a praia e dizia assim: Gui, esta é a merenda que nós temos e terminando isto não há mais. Portanto, então o Gui... Por isso, gere, certo? a energia. Estamos a falar... A ingestão de energia. 5 anos, certo? Então o Gui, a primeira coisa, aviava a merenda toda. Logo. Ele chegava à praia, aquilo já não havia... Ficava enganado de fome. Não, aquilo já não havia como no nosso tempo, que tínhamos que estar 2 horas à espera, ou 2 horas e meia à espera da digestão. Na geração do Gui isso já não se aplicava. Claro, Portanto, ele comer água e comer é tudo igual. Então ele terminou de comer a merenda e disse assim: Gui, acabou. E ele disse: está bem. Então ele olhava nas redondezas e via qual é a sombrinha onde havia gente a comer. Ok. Ele chegava lá e dizia assim: olá, eu sou o Gui, tens batatas para mim? E portanto assim, ele aviava-se nas redondezas e eu depois tinha que pedir desculpa a seguir. Portanto, ou seja, o princípio dele é um princípio muito... eu sobrevivo. Não é? Claro. Não te preocupes comigo, que eu sobrevivo. Portanto, esta é a lógica do filho mais novo e, portanto, eu entendo que ele tenha ainda umas dinâmicas por progredir. Eu estou expectativo. Mas o meu desejo é que haja muito netos. Eu, sinceramente, eu ver paternidade é lindíssimo. A acontecer. Eu gosto mesmo de ver a minha filha ser mãe, adoro ver o meu genro a ser pai. Acho que vou curtir muito os meus filhos a serem pais, porque de alguma forma também é um processo de nós voltarmos à nossa etapa. Os lugares comuns, não é? Os nossos lugares comuns. Os nossos pontos de partida. Sim. E os pontos de partida trazem-nos sempre boas memórias. Eu não sou um saudosista, ou seja, não sou um velho do Restelo, mas eu acho que quando voltamos aos pontos de partida, nós dizemos assim: pá, o caminho foi giro, tem sido giro. João, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, maravilhosa conversa. Temos aqui sempre um presente. Eu não estava à espera que é o livro Lar, escrito a 2 mãos, eu e a Sónia Ventura, e este é para ti. Muitíssimo obrigado. E é um agradecimento que é uma forma minimalista de te agradecer de teres vindo cá e teres abrilhantado aqui o nosso episódio. Rui, e obrigado por isso. Agradeço-te profundamente este momento de conversa e o livro é uma pegada na alma. Muito obrigado. Aí para casa, muito obrigado por terem estado a assistir. Espero que gostem e espero que regressem a esta casa para assistirem a mais um episódio. Até à próxima.